Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Este é o seu canal Adonai, trazendo para você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desde já agradeço pela tua participação e você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o teu like, que é muito importante, ajuda aí no crescimento do canal, tá certo? Este canal tem por objetivo trazer as informações da Palavra de Deus e nesta feita estamos falando no tema o governo divino em mãos humanas e nós estamos chegando à quinta lição, que é a instituição da monarquia em Israel, ou seja, vai ser implantado o sistema monárquico em Israel. Eu quero ler o textuário da lição aqui para vocês, que diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, os versículos 4 e 5. Então nós estamos vendo aqui que Israel pede a Samuel que constitua um rei sobre eles. Pelo que sabe-se da história, como nós todos sabemos, nós que estudamos a Bíblia, nós que cremos na palavra do Senhor, que Deus, ele se propõe criar uma nação, tirar uma nação das demais nações, e ele escolhe Abraão, né, como o pai dessa nação. Depois de Abraão veio Isaac, e depois Jacó, depois os 12 filhos que vão para o Egito e ali vivem cerca de 430 anos e ali se forma a nação de Israel. Depois de 430 anos, Deus escolhe um líder, Moisés, para tirá-los do Egito, para levá-los à terra prometida, a terra de Canaã. Moisés foi o líder primeiro, só que Israel sempre teve como governo o próprio Deus. Morria aquelas gerações e as novas gerações tinham na sua história quem era Deus, através dos seus pais, avós, bisavós, né, tataravós, e assim eles sabiam, a história era passada de pai para filhos. Olha, o nosso primeiro pai foi Abraão, e eles sabiam, Abraão, depois Isaac, Jacó, e nós somos a nação escolhida por Deus, e o Deus que ele servia, o Deus dos céus mesmo, o nosso Deus. Essa era a crença de Israel. E quando Moisés conduziu Israel por cerca de 40 anos, nós já estudamos sobre isso, depois morre Moisés, aí Josué assume o posto, mas sempre Deus no comando. Era o governo teocrático. Se tinha um líder, mas Deus era o governo. Se tinha um para poder orientar, dizer as regras, se tinha também os sacerdotes, sumos sacerdotes, as pessoas para poder conduzir o povo na esfera espiritual, então, mas Deus era o líder maior. Era Deus quem ditava as regras, era Deus quem falava com os sacerdotes para poder repassar para o povo aquilo que Deus estava determinando. E o povo assim cria uma geração bondosa e obediente, servia a Deus, morria aquela geração, vinha uma outra geração que às vezes não sabia, não tinha o mesmo conhecimento, mas a crença era a mesma. Ainda que eles não andassem nos caminhos do Senhor corretamente, mas a crença era a mesma, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Assim que eles faziam, assim que eles acreditavam. O Deus que eles criam era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Até que chega ali o tempo que nós vimos nas lições passadas, que Samuel, que é agora constituído por Deus, né, aquele voto que Ana, sua mãe, fez, já na vontade de Deus, de
constituir um líder sobre a nação israelita para que fosse um líder espiritual, um guia espiritual segundo a vontade de Deus, porque o povo já não estava mais ouvindo a voz de Deus. Nós sabemos da história passada, da lição passada, que o sacerdote Eli e seus filhos já viviam levando Israel em total declínio, decadência espiritual e moral. O povo já não sabia mais o que fazer. Aquela geração já não sabia, não conhecia mais Deus, até porque a palavra diz que a palavra de Deus era rara. A voz de Deus era muito rara naquele tempo, até que se ouve Deus chamando Samuel para liderar o povo de Israel. E Samuel agora governou o povo. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Ele comandava, ele entrava e saía diante do povo com as ordenanças de Deus, e todo o povo de Israel obedecia a Samuel, porque tinha ele, lógico, como o líder maior, o representante de Deus para aquele povo. Até que chega um momento que Israel, os anciãos, eles, nas suas assembleias, nas suas convocações, eles chegam a um determinado acordo. Olha, vamos fazer o seguinte: Samuel já está velho, os filhos dele não andam nos caminhos do Senhor, não seguem as suas doutrinas, e outra coisa, a gente precisa de um líder diferente. Sabe o que eu entendo com isso, o que eu aprendo com isso? É que Israel, na verdade, ele sentiu foi inveja das outras nações. Ele sentiu inveja porque as nações, cada nação tinha o seu rei. Mas agora, Israel, aproveitando da vida que os filhos de Samuel levavam, foi simplesmente uma desculpa, porque Samuel se mantinha íntegro, Samuel ainda estava em pleno vigor, Samuel ainda estava com a sua saúde normal, ele ainda tinha condições física e espiritual de liderar o povo. O problema é que o povo agora passou a ter inveja das outras nações. E Samuel, agora se sentindo rejeitado, ele se entristece e vai falar com Deus. Só que Samuel esquece que quem governava Israel era Deus. Samuel era apenas um líder. Ele determinava regras e ordens, mas que ele recebia do Senhor, que ele recebia de Deus para repassar para o povo. E quando Samuel vai falar com Deus, Deus diz: olha, Samuel, não foi a ti que o povo rejeitou, mas a mim. Fica tranquilo, foi a mim que o povo rejeitou, mas constitui um rei sobre ele. Constitui um rei sobre esse povo, só que as regras serão assim. Veja bem, Israel queria agora, ele não estava preocupado com o que ia recair sobre ele. Cobrança de impostos, era ditado regras sobre muitas pessoas seriam escravas, o que o rei determinasse teria que ser cumpridas, e eles não tinham nem pensado, raciocinado, eles não buscaram ter um conhecimento do que seria uma carga ou uma ordenança de um rei, de um regime severo sobre ele, sobre o povo de Israel. Eles nem imaginaram, eles não procuraram ter conhecimento do sistema monárquico que eles estavam exigindo. Sabe por que eles fizeram esse pedido para Samuel constituir um rei sobre eles? Simplesmente por ter inveja das outras nações. Já estava em declínio total espiritualmente falando o povo de Israel, ao ponto de rejeitar a Deus como rei dele. Porque era uma nação diferente, era uma nação privilegiada. Deus escolher esta nação do meio das outras nações. Quando ele diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. Dali já era o início do projeto de Deus na constituição dessa nação, sendo ele o Deus e o rei, Senhor, líder maior da nação de Israel. Porque Deus constituiu a nação de Israel simplesmente pelo seu amor, como confirma em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo, Deus ama todas as nações. Só que como as nações, elas se afastam de Deus, então Deus agora iria
constituir uma nação, levantar uma nação para que ela servisse de espelho para as outras nações, para que o plano de Deus, o projeto de Deus na vida universal venha a trazer salvação. É necessário que alguém seja líder. E Deus escolheu a nação de Israel para ser líder das outras nações, mas ele sendo o governo principal. Só que agora Israel rejeita a Deus como rei. Ele chega a Samuel, pelos seus anciãos: olha, constitui um rei sobre nós. Os teus filhos já não andam nos teus caminhos. Tu estás velho. Daqui a pouco tempo tu vais morrer. Então constitui um rei sobre nós. As pessoas, veja bem, hoje em dia, quantas pessoas, eu vou falar do meio evangélico, quanto até mesmo pastores estão se filiando a um partido político, e ali muitos deles, muitos crentes, né, exercendo um cargo público. Não que seja pecado um crente exercer um cargo público, porque até mesmo toda autoridade foi constituída por Deus. Não o nome da pessoa, fulano de tal, Deus constitui ele vereador, prefeito, governador, deputado, não é isso. É o nome, é a categoria, vereador, deputado, prefeito, senador, governador e assim por diante, né, juiz. Deus que constituiu o cargo que a pessoa exerce. Então, não é pecado um crente exercer um cargo público. O problema é como esse crente se manter incorruptível, como esse crente se manter numa política partidária que temos em nosso país totalmente corrupta. Há um sistema maligno que predomina sobre a nossa nação. Temos aí um governo novo que está tentando colocar em ordem, que é difícil e eu acho quase impossível. Porque o sistema é viciado na corrupção, no toma lá da cá. O sistema é viciado ao ponto de eles não se lembrarem de Deus. E quando um crente, um evangélico, ele adere à política partidária, quando desculpa, vamos nos unir, vamos eleger deputados federais, vamos eleger senadores para que possamos lutar pela igreja, pelo Evangelho de Jesus, para que nós tenhamos voz ativa no Senado, na Câmara dos Deputados, para que nós venhamos a trazer a ordem, a paz, e o nosso país precisa. Conversa fiada. Lutar para que não tivesse o casamento do mesmo sexo. Resultou em quê? Vocês conseguiram? Vocês, deputados federais crentes, vocês, senadores crentes, conseguiram? Nós vamos lutar porque há projetos tramitando no Congresso, não sei mais aonde, para que fechem as igrejas evangélicas. Então nós temos que eleger pessoas crentes evangélicas no meio político para que defenda a causa do Senhor. O Senhor não precisa da tua defesa não, meu jovem. Viu, pastor? Crente, político, o Senhor Deus não precisa da tua ajuda. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não foi contando contigo, não. Não foi contando com a tua posição política partidária, não, meu jovem. Você está enganado. Ele tem todo o poder. Se o Brasil passa por um caos evangélico, uma frieza espiritual, isso é culpa dos crentes mesmo, não de Deus. E agora vem com essa dizendo que vai eleger pessoas para que possa fazer a defesa do Evangelho, a defesa da Igreja de Cristo. Isso é conversa fiada. Não basta os escândalos dos evangélicos, muitos corruptos, né? E eu não sei se eu tenho, no momento eu não tenho a capacidade de apontar um vereador sequer honesto, fiel, sincero, íntegro, justo, que esteja exercendo o seu cargo, que esteja na ativa, que seja fiel, sincero na presença de Deus. Se tem, pode até ser que tenha, mas eu espero que alguém me aponte, me mostre, porque até agora eu não vejo.
Até agora eu não vi, não vejo e nem tenho esperança de ver. Por quê? Há um sistema, como eu já disse, corrupto e corrompido, que envergonha o Evangelho de Cristo. Na verdade, eles querem posição, poder, liderança, menos de defender a igreja, defender o Evangelho, coisíssima nenhuma. Então, o que tem muito é inveja porque os gentios governam. Porque os gentios mandam, nós vamos fazer diferente. Os gentios, eles governam mais sob o sistema corrupto. Nós, evangélicos, vamos governar sim. Vamos nos assentar numa cadeira, numa Câmara Municipal, vamos nos assentar numa Câmara Estadual, numa Câmara Federal, no Senado, e nós vamos mostrar que nós somos diferentes. Conversa fiada, eu ainda não vi um. Se ele não for 100% corrupto, mas ele adere à corrupção, ele adere à mentira, não tem jeito. Se adere à mentirinha, faz parte da mentirona, não tem jeito. De qualquer forma, e não é isso que Jesus quer. Pastores se candidatando, largando o posto maior, que é do poder eterno, e descendo para o poder temporal. E perdendo o seu direito pastoral por conta de uma cadeira numa liderança executiva. Isso é o quê? Envergonhar o Evangelho de Cristo. É não acreditar que Jesus está voltando. Isso é o quê? Inveja, ambição. Inveja pelo que os outros fazem, governam, lideram. Se eles podem, eu também posso. Jesus te chamou, foi para outra área, meu jovem. Jesus te chamou, foi para pregar o Evangelho. Você pode me chamar de bobo, dizer que eu sou ignorante, que eu não tenho conhecimento. Eu posso não ter conhecimento na área secular, mas na área espiritual, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, isso aqui eu tenho conhecimento, porque eu procuro meditar nela dia e noite. Então Israel, com inveja das outras nações, pedem um rei a Samuel. E Samuel vai falar com Deus e Deus diz, vai, constitui um rei sobre eles. Agora, só que dita as regras, fala o que vai acontecer, porque eles não sabem, mas o que vai acontecer, a ordenança do rei sobre eles. Estão me rejeitando, que eu faço de tudo, eu dou comida, eu dou saúde, eu dou alegria, dou paz, dou proteção, dou livramento, e estão me rejeitando, então eles vão ter um rei que eles estão precisando, que eles estão querendo, estão pedindo. Então, por orgulho, ou ambição, ou inveja, eles pediram um rei e Deus constituiu um rei sobre eles, chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Agora veja bem, Deus é Deus de guerra, é Deus santo, é Deus justo, Deus fiel. Ele tem o escape, ele traz a vitória, ele traz o livramento. Vamos dizer, ele trazia tudo isso para Israel e eles não tinham falta de nada. Quando eles se achavam numa necessidade, numa luta, numa tribulação, justamente pelo motivo deles abandonarem a Deus, deles esquecerem dos mandamentos do Senhor, deles não observarem, não guardarem as ordens de Deus, as leis de Deus. Então, por isso, eles rejeitavam e eles entravam em consequências drásticas, e era somente nesse aspecto que eles entravam nessas lutas. Mas Deus sempre trazia o melhor para eles. Então agora Samuel vai e constitui Saul como o primeiro rei de Israel. Veja bem, dali para frente, Israel vai sentir os dissabores, porque haveria lutas, às vezes vitórias, pequenas vitórias, poucas vitórias do rei Saul, mas derrotas, ao ponto de no final da sua vida ele morrer de forma trágica, suicidando-se, não sabendo se nem se terá a salvação. Porque Saul, ele foi constituído rei, mas se nós olharmos para a história de Saul, ele era um camarada fraco, covarde, temeroso, duvidoso, muito diferente, logicamente, de Deus e dos líderes que ele estabelecia sobre Israel, porque Israel tinha tudo, quando precisava, clamava ao Senhor e era socorrido.
nós vemos que quando Saul foi constituído rei de Israel, Deus mesmo assim, ele prometeu bênçãos a Saul, prometeu dar a ele um reino que para sempre seria dele e da sua descendência, se ele andasse nos caminhos do Senhor. Veja bem como Deus é tão maravilhoso, que mesmo o povo rejeitando ele como rei, como líder maior, mesmo pedindo um líder humano, um governo humano, mesmo assim Deus ainda prometeu fazer o melhor para o povo através do rei Saul. Mas só que na sequência do governo de Saul, no sistema monárquico que Israel exigiu e recebeu de Deus, mesmo Samuel dizendo, olha, o Senhor disse assim, o Senhor se aborreceu, o Senhor disse que vai ser assim, 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 mesmo o povo depois se arrependendo, dizendo que não queria mais o rei, mas já era tarde, Samuel disse, agora Deus vai constituir o rei, vocês terão o rei que vocês querem. Mesmo assim, Saul fez um reinado de turbulências, altos e baixos, um rei invejoso, um rei ganancioso, um rei que até mesmo ele deixava a desejar no seu comando, o povo sofria, ao ponto de agora Deus escolher um outro rei. Já que o sistema monárquico teve início, agora ele teria que dar sequência. E Deus agora vai escolher um rei segundo o seu coração, esse rei que é o rei Davi. Foi ungido rei ainda menino. Agora olha só aqui uma coisa muito importante, que eu trago aqui da palavra do Senhor, a diferença entre o rei Saul, primeiro rei de Israel, e o rei Davi, o segundo rei de Israel. Enquanto Davi era valente, corajoso, que uma certa passagem, quando Davi entra ali em Jerusalém, as mulheres saem falando, Saul feriu seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Olha só, fazendo um elogio tão grande a Davi, ao ponto de trazer a Saul a inveja e a fúria no desejo de matar a Davi, porque o trono era só dele. Ele se achava o mais importante. Agora veja a diferença de o rei Saul para o rei Davi. Quando Saul foi escolhido a rei, que Samuel disse, você vai para lá porque nós vamos te aclamar a rei. Quando procuraram pelo Saul, ele estava escondido entre as bagagens. Foi obrigado Samuel, veja só, um rei covarde, medroso. Isso no início, quando era para ele ser aclamado rei ainda. Quando Samuel vai consultar ao Senhor, cadê o Saul? Não está aqui? O Senhor diz, está escondido nas bagagens. Olha só, a diferença para o rei Davi, que quando ele vai ali na batalha com o gigante Golias, que está afrontando ao exército de Deus, que ele está ali desafiando, chamando o homem para lutar com ele, um homem valente, não tem nenhum de vocês para lutar. Davi ouve aquilo e diz, quem é esse incircunciso? Ele está afrontando ao exército do Deus vivo, e que ali ele diz que vai lutar e ele se oferece ao ponto de as pessoas levarem ele até o rei Saul. E o rei Saul, sabendo que aquele era apenas um menino, já que ele não tinha a direção ali, a visão espiritual, ele não tinha o conhecimento de Deus na vida de Davi, ele poderia pelo menos dizer assim, não, mas esse não é um menino, e rejeitar, não aceitar, mas ele se valeu, quem sabe um momento de distração, enquanto Golias matava Davi, quem sabe para o próprio rei Saul fugir. Isso é só simplesmente um pensamento que eu trago. Só que enquanto Davi fala com ele, Saul está ali procurando proteger Davi com as suas indumentárias, as suas roupas próprias de guerra, as suas armas, quer colocar nele, vai lá menino, talvez você faça alguma coisa, porque eu não tenho condição, eu sou medroso, só faltou ele dizer isso. Como eu já disse, no início, quando foi para ungir Saul, ele se escondeu nas bagagens. Quando ele está conversando com Davi, Davi falando com a certeza, porque ele sabia que Deus era com ele, que ele iria vencer o gigante Golias, e que Saul diz, não, mas tu é um menino,
Se veste com essas armaduras, senão tu não vais conseguir. E ele ainda tentou vestir, depois tirou que não dava certo, porque as coisas do homem não servem para Deus, porque Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas armas, Deus tem o seu jeito de guerrear. Ele é sábio, ele é poderoso na batalha, ele nunca conheceu derrota. E agora Davi vai e fala com Saul da seguinte forma: olha, rei, eu vou lutar e vou vencer esse incircunciso. Deixa eu lhe contar uma história. Sempre que um urso ou um leão, alguém diz assim, olha, Davi matou um leão e Davi matou um urso. Mas não é assim que a história diz. Sempre que aparecia um urso ou um leão e pegava um cordeiro, eu ia lá, pegava, tomava o cordeiro, matava ele, matava o leão, matava o urso. Então Davi já mostrava de uma forma enérgica e corajosa o quanto ele tinha a seu favor para vencer o gigante Golias. Sabe por quê? Não era com as suas próprias forças, não era pela sua própria capacidade, não, é porque ele sabia que Deus sempre era com ele. Veja bem, quando o homem de Deus tem Deus no comando, quando o homem de Deus tem a certeza que Deus é com ele através do seu Espírito Santo, não há batalha que ele não conheça a vitória. Não há luta que ele não tenha o êxito para vencer. E ali foi o que aconteceu. Então Saul era um rei covarde, invejoso, ganancioso, que teve um fim trágico, enquanto que Davi foi um rei próspero. Teve erros, sim, erros gravíssimos, mas ele tinha algo de muito importante a seu favor. Ele tinha o reconhecimento de que Deus era na sua vida, e ele se arrependia, e ele buscava ao Senhor, e ele era obediente ao Senhor, ao ponto do Senhor dizer: e achei um homem segundo o meu coração. Louvado seja o nosso Deus. E como a lição vai falar sobre o sistema monárquico, mesmo assim, Deus estabeleceu o sistema monárquico, já que eles estavam pedindo, mas Deus sempre estava no comando. Do momento em que Deus era aceito pelo povo de Israel, Israel vivia período de paz. Morria aquela geração obediente, vinha uma geração que não conhecia Deus e ali rejeitava. Ia servir a outros deuses, rejeitava a Deus como o Senhor da sua vida, e aquele rei passava a ser um rei totalmente incrédulo, um rei que passava agora a ter um sistema de fazer do jeito que ele queria, até mesmo copiando das outras nações. Aí o povo sofria. O povo sofria sérias consequências. Por quê? Porque não ouvia a voz de Deus. Mas tudo culpa de quê? De uma rejeição. Não, Deus, não queremos que o Senhor governe sobre nós. Nós queremos um rei segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Prezados irmãos, irmãs da palavra de Deus, quando o crente rejeita Deus, eu digo rejeitar assim, não que a pessoa abra a boca e diz, eu não quero mais Deus, não, continua querendo, continua dizendo que é servo, continua ainda na igreja, mas o coração está rejeitando, porque o coração está amando as coisas, copiando aquilo que é do mundo, aceitando aquilo que é do mundo, aderindo às coisas que é do mundo, aderindo-se à política partidária mentirosa, deixando de exercer o ofício de que é pregar o evangelho a toda criatura, o ofício de tentar resgatar as almas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Ao invés disso, eles estão querendo ter o seu cargo, a sua cadeira, para que eles possam governar. Neste sistema humano, governo humano. Mas Deus ainda continua sendo o governo do seu povo. E bem-aventurado aquele que ouve a voz de Deus. Bem-aventurado aquele que ainda coloca em exercício os mandamentos do Senhor. Bem-aventurado aquele que ainda não deixa de lado a santa palavra, que não deixa de lado o santo ministério, que ainda se mantém íntegro à sua posição do que foi vocacionado, do que foi chamado para o exercício pastoral, para o exercício evangelístico, para o exercício do presbitério, para o exercício do ide e pregar o evangelho a toda criatura.
Bem-aventurado esse que assim procede, porque vai ter de Deus a recompensa. E ele procura, ele diz, olha, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Deixa eu só reforçar o que eu falei. Não é pecado um crente exercer um cargo público. Eu não sou criança. Só que você consegue? Você consegue se manter sem aderir à mentira? Se consegue, amém. Só que eu acho quase impossível. Né? Quase impossível. Não pela tua moral, que eu nem te conheço, mas é pelo sistema vicioso na corrupção que campeia o nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil. Não é um sistema monárquico, é presidencialismo, mas a corrupção impera e ela não escolhe sistema, porque é maligno. E Deus ainda é o governante do nosso Brasil. Deus ainda tem e terá misericórdia do nosso Brasil. O sistema maligno, satânico que tem imperado, vai cair por terra e Deus vai abençoar o nosso Brasil. Mas o que mais importa para nós é mantermos firmes a confissão da nossa esperança, porque o objetivo principal não é galgarmos posições nesta terra, não é vivermos dias melhores, não é vivermos a esperança terrena, mas sim a esperança de que um dia reinaremos sobre esta terra. Mas antes disso, o arrebatamento da igreja, para que nós possamos conhecer face a face o nosso Rei Jesus, que em breve virá. Para concluir, eu quero só ler aqui, a conclusão diz assim: Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Ou seja, Deus é quem dá a ordem final. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha uma ótima aula. Você, professor, professora, que o Senhor coloque através do seu Espírito Santo mais conhecimento no teu coração para que você passe para a tua classe e a tua classe seja beneficiada e instruída pela palavra de Deus e aprenda cada vez mais em nome de Jesus. Amém.